Estamos de volta aqui. O Instagram, como a gente já sabe, corta a gente com 1 hora. Seguindo aqui nosso papo, né? Baixa um pouquinho. Oi, Beto, estou de volta. Voltamos. Isso. O Instagram tem essa história de querer cortar com 1 hora, né? É verdade, mas Mas isso é assim a mesmo. gente segue. Isso é assim mesmo. O senhor estava terminando o raciocínio da questão do julgamento técnico. Então, eu acho o julgamento, como o Tiago escreveu ali, realmente o julgamento técnico é o que vai balizar todo esse trabalho de escola. Ele é tão importante e para nós, e nós batemos tanto nessa tecla, que o regulamento para o Troféu Eficiência desse ano sofreu uma alteração. Até o ano passado, você tinha o cavaleiro entrava, fazia sua prova, no final da prova tinha o resultado do julgamento técnico e aí uma informalidade até no atendimento aos cavaleiros, aos participantes, para informar o julgamento dele. Muitos cavaleiros não apareciam, muita gente não aparecia para ouvir os comentários. Esse ano, no regulamento do Troféu Eficiência, o cavaleiro que participou, saltou sua prova, teve lá o seu resultado objetivo e não veio conversar com o juiz do subjetivo, é considerado forfait, ele está desclassificado. Inclusive do objetivo. Classificado Inclusive geral. do objetivo, ele está fora. Ele está fora. Ele obrigatoriamente ele tem que ir lá conversar com o juiz. Porque o juiz não está ali como peça decorativa. Se ele está ali, se ele foi convocado pela federação, é porque ele está apto e tem a capacidade suficiente para somar aquele aluno ou aquele instrutor, enfim, e também dar ciência aos pais do que está sendo feito, até para os pais saberem o que está certo, o que está errado. Então, agora é obrigatório. O aluno que não comparecer ao juiz após o julgamento técnico, ele perde o aproveitamento naquela etapa. A Hípica Paulista faz um trabalho parecido com a turma do manejo, né? Da varinha no chão, bem legal isso. Exato. Inclusive, quem sempre faz a avaliação é o Júnior, desenhador, né? E é legal que eu tive com ele em 2 ocasiões acompanhando, meio que até para ver de perto, em loco. E ele agora, nas últimas edições, ele grava tudo que ele comenta na hora, os alunos recebem em pendrive. O vídeo com a voz do Júnior, para levar para casa. Mas é isso. A gente até brinca. O instrutor vai ficar bravo no dia seguinte, quando ele ouvir um comentário, o pai vai brigar com o instrutor, mas a avaliação foi feita. Foi feita, exatamente. E com o passar do tempo, Beto, você não tenha dúvida de que os próprios instrutores vão procurar se informar mais. Porque o cara não está lá para prestar um mau serviço. Sim. Nem quer, na verdade. Né? Quem está ali de fato, não quer. A gente vai encontrar em qualquer lugar quem não quer, quem está ali, ou qualquer área, qualquer profissão, mas a grande maioria não é o caso. Exatamente. Agora, o que precisa dar é oportunidade para essas pessoas se especializarem, né? Para melhorarem, para se qualificarem. O que a gente vem pensando é exatamente isso. Deixa eu pôr aqui o cabinho que está acabando a bateria. Tá, deu uma pequena travada. Pronto. Então, o que precisa... O Marquinhos acabou de falar aqui, né? Transformar os instrutores que não tiveram, de fato, acesso a isso. Né? Exatamente. A pessoa quer, tem boa vontade, e o que não sabe, mas não, acabou não tendo a chance,
não foi orientado para tal, né? E isso vem de encontro àquilo que a gente estava comentando na questão anterior, na pergunta anterior. Não adianta você cobrar de uma pessoa uma coisa que ele não teve oportunidade de fazer. Criar Né? uma regra seletiva e colocar todo mundo para fora e meia dúzia só podem entrar. Não vai ser, Exatamente, não vai sem dar a oportunidade da pessoa se qualificar. Então, enfim, é uma cadeia, né? É uma corrente. Você tem que ir pondo elo por elo. A partir do momento em que você dá a ferramenta para a pessoa, você pode exigir alguma coisa. O Marcos dizendo que ficou tonto. Desculpa, Marcos. É que estava acabando a bateria. Mas, enfim, eu acho que é exatamente essas coisas, Beto, que a gente está tentando implantar. Algumas coisas que nós implantamos lá atrás, mas sempre com essa cabeça. Quer dizer, não adianta a gente exigir uma coisa que nós não demos oportunidade da pessoa conhecer. Não é só pela imposição da lei, né? Pela imposição da regra, no caso. Não, de maneira alguma. Não tem razão de ser. Né? Não tem razão de ser. E aí eu vejo assim, eu vejo que tem grandes iniciativas aí já descobrindo esse mercado e descobrindo essa ânsia de conhecimento. Até o próprio Marcos está com um programa bacana aí, que ele amanhã vai falar com você, mas que tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver nessa linha. Né? Inclusive que você falou do que é feito lá na Paulista com o pessoal de manejo. Né? Na verdade, é o universo todo do cavalo que tem que ir se adequando a isso. Né? Depois não adianta a gente ficar aqui chorando de que a Europa está num estágio maior do que o nosso, que é sempre assim. Quando você vai ver, no final, o que falta é capacitação da mão de obra para que a coisa seja bem realizada. Quer seja manejo, quer seja instrução para cavaleiro, quer seja formação de cavalos novos. Né? A gente sempre vai rodar e vai cair sempre no mesmo lugar. Capacitação de mão de obra. E se a gente for observar, né, José, olhar para trás, tiveram nos últimos anos 3 ou 4 iniciativas a nível de CBH. E se a gente ouve falar em tudo, que o Brasil não dá para se pensar de uma maneira única, né? Eu não posso criar uma regra na CBH, nesse caso especialmente, onde eu tenho uma centena de hípicas, mais do que uma centena de instrutores, e que a mesma regra seja aplicada. Eu vou falar de mim, na minha terra lá, no Pará, que tem 3 hípicas e poucos instrutores, ou a mesma coisa ali em Sergipe, ou ali no Maranhão. E eu acho que o caminho ideal seria esse, de centralizar essa decisão para as federações. A federação já está, vamos dizer, na dianteira disso, fazendo por conta própria, porque é quem conhece de fato a realidade local, né? A realidade do seu estado. Sem dúvida, Beto, mas aí tem que haver uma delegação maior de poder para as federações, né? Sim. Vindas da CBH. Muitas vezes as federações... de suporte técnico, né? Exatamente. Então, eu acho que aí falta uma conversa maior entre CBH e federações, para que realmente as federações sejam representantes da CBH nos seus estados, nas suas regiões. Não tem dúvida alguma, o Brasil é um país de dimensões continentais. Ninguém é maluco o suficiente para falar que conhece toda a realidade brasileira. Né? Não dá para. Só se o cara for muito maluco para falar isso. Né? E é o que você falou, você tem dificuldades regionais e algumas facilidades regionais também. Sim. Agora, quem sabe mexer com isso é quem está na região. Né? Não vou querer eu daqui de São Paulo resolver o problema da Federação de Roraima. Né? Eles lá que têm que resolver o problema deles. Eu tenho que tentar viabilizar para que eles, né, consigam resolver. Eu acho que esse é o grande papel do dirigente.
E voltando lá atrás, lá no começo da nossa conversa, é exatamente essa característica que o Gabriel tem, que pouca gente tem. A descentralização de poder, né? E descentralização de poder, descentralização de decisão. E outra característica, o que aquela diretoria decidiu, e cabe à federação executar, ele diz, ele fala, vocês decidem e eu executo. Quer dizer, é difícil alguém ter esse altruísmo. Né? E depois ainda divulga. Divulga que a ideia a realização, o mérito é dos seus diretores, não dele. É o muito difícil desprendimento, achar. né? É o pensar pelo que está brigando e não em si, né? Exatamente, é pensar pelo todo, né? Não em parte. E é muito difícil. Eu realmente, o Gabriel foi um grande amigo que eu conquistei agora, depois de velho. Né? Eu até brinco com ele não tem idade para ser meu filho. Né? Eu não sou tão velho assim, mas um irmão bem mais novo, sem dúvida. O seu Antônio fez um comentário agora aqui que, de fato, eu estava passando batido. E foi a mesma coisa que o BH fez com a Regionais, né? Na época, eu estava no Pará, quando foi criar as Regionais, e disputando ali as provas do Nordeste com os alunos. E, de fato, a gente viu esse poder, essa influência, o cara disputar ali um campeonato brasileiro, uma vaga numa seletiva, sem sair de casa, sem sair da sua região. De fato, esse trabalho do BH também gerou e gera bons frutos. Exatamente essa descentralização, né? Exatamente, basta ver Não aí. tem como cumprir o Brasil inteiro, né? Exato, e aí você começa a ver nos festivais, a cada ano, uma participação maior desses cavalos. Por quê? Porque tiveram condições de se classificar lá. Né? Na verdade, quando você fala em federação e em BH, na Brasileira de Piso, num certo momento elas se fundem, né? Porque tratam do mesmo esporte, mas em outros momentos não, são completamente divorciadas. Né? A BH tem que prezar muito pelo andamento técnico da criação, né? da sua raça e tudo, e facilitar, fomentar aos criadores a melhor maneira e menos dispendiosa de exercer a criação, né? Ou de realizar a criação. A federação, por outro lado, ela tem que pensar quais são os melhores concursos que ela pode realizar e tentar, de uma maneira geral, também diminuir os custos para quem participa desse concurso. Essa foi outra das grandes preocupações do Gabriel. Desde que nós assumimos a federação não reajustou nenhuma taxa, não criou nenhuma taxa nova, aboliu algumas taxas. Criou a flexibilidade de filiação das hiper menores, né? Criou a flexibilidade de filiação, com isso diminuiu demais o valor das taxas de filiação. Né? Agora mesmo com a questão da quarentena, criou um prazo, dilatou o prazo de validade, né? Exatamente. Entre outras medidas. E nem por isso ficou com dificuldade de caixa, pelo contrário. Né? Conseguiu pagar todas as contas que precisava pagar e está aí com uma posição financeira muito boa. Enfim, nisso tudo é necessário exercer a criatividade, tanto na direção da CBH, quanto da Federação Paulista, quanto da BH. E pensar sempre nos seus afiliados. Né? Nunca na associação, nunca na confederação. A confederação ou a federação, ela é o que são os seus afiliados. Se seus afiliados forem fracos, ela é fraca. Se seus afiliados forem fortes, ela é forte.
José, o senhor, como a gente citou na apresentação no começo, é idealizador e organizador, realizador do CSE de Bauru, né, onde fica, onde tem a sua hípica, onde tem a família, e é uma cidade do interior de São Paulo, e uma das coisas que a gente vê muito, e aí acontece o contrário disso, é que eu acho que 90%, vou dar o número só para ficar bonito, né? Mas não tem como mudar até mais do que isso, os concursos hípicos são em locais fechados, em recintos fechados, ou nos clubes e ainda nas entidades militares, exércitos e polícias. E há um tabu muito grande no nosso esporte que só se pratica em hipismo quem é sócio de clube ou quem é filho de militar. A gente que é do mente está tão envolvido que a gente não tem essa percepção às vezes. Mas se a gente for parar para perguntar, eu não fui lá porque eu não sou sócio. Não monto lá porque meu pai não é militar. A gente vai começar a puxar, a gente vai acabar ouvindo isso. Em Bauru são realiza seu evento no local público, dentro da exposição agropecuária, o que já foi uma realidade a nível de São Paulo e outros estados. Várias lives citaram o concurso que teve no Parque de Ibirapuera, que deu problema, mas aconteceu. No Rio teve o Marina da Glória e tantos outros. Você acha que a gente consegue voltar a ver isso no Brasil? E aí falando de São Paulo. E como é que o senhor vê isso a nível de retorno para o esporte, como no caso que o senhor vivencia isso, especialmente lá em Bauru? Isso reflete de fato para aquela turma que vai assistir, que não é do esporte propriamente dito? Beto, sem dúvida. O esporte não vive só dos seus praticantes. O esporte vive dos seus aficionados também, né? Então, tem muita gente que gosta de cavalo que não pratica hipismo e que gostaria de assistir provas hípicas, e sentem essa dificuldade de entrar num clube fechado, numa hípica, para assistir, né? Não sabe se pode entrar, se não pode, se é só para sócio, se não é, se precisa ser convidado, enfim. É uma barreira. Por outro lado, os parques de exposições, por exemplo, isso é uma realidade muito grande aqui no interior de São Paulo, via de regra, eles são muito bem estruturados. Tem E estruturas ociosos, na maioria dos casos, né? na maioria dos casos, tem Esse nível de estruturas. Brasil, né? Pois é. Tem estruturas de cocheira fantásticas, muito grandes. O Parque de Bauru, por exemplo, tem 350 cocheiras de alvenaria, né? Já estão lá que não tem. Não tem o custo de locação. Você não tem o custo de locação. Enfim, isso facilitaria muito e facilita muito para o organizador. Por outro lado, quando você pega, por exemplo, uma exposição como a exposição de Bauru, que já foi uma exposição agropecuária muito forte, mas como todas as exposições agropecuárias, o tema agropecuária realmente está cada vez menor e, na verdade, ela funciona como muito mais uma concentração de shows, né? Você tem aí 6, 8 shows de bom nível e, na verdade, é isso que traz o público. E, via de regra, a frequência de animais às exposições agropecuárias vem caindo, principalmente de equinos, porque hoje cada raça tem os seus eventos específicos e em locais específicos. Então, existe uma ociosidade muito grande dessas infraestruturas, inclusive durante as exposições. Então, se você consegue jogar um concurso dentro de um parque de exposições, que tem toda a estrutura lá pronta, e que está trazendo o público para você através dos shows, através de outras atrações, e você tem a oportunidade de mostrar teu esporte para esse público, isso é fantástico, é uma oportunidade que não pode ser perdida. Nós fazemos isso aqui em Bauru, o CSE de Bauru, no Parque de Exposições, junto com a exposição agropecuária,
é uma realização do Santa Rosa Centro Hípico, do qual nós somos titulares, e em conjunto com a Sociedade Hípica de Bauru, e também com uma ajuda muito grande, a participação do Aras Brambila, do Daniel Brambila, enfim, que é o que movimenta o cenário hípico aqui em Bauru. Há uma união de forças para se fazer o conjunto, para se fazer o concurso. Não é uma entidade individualmente, e sim uma união das entidades. E a gente consegue fazer aqui provas que você tem 6, 7, 8 mil espectadores, né? Assistindo prova. A prova mais alta aqui é um mini GP de 1,35. E para eles, para esse público, é uma maravilha. Eles adoram, aplaudem tudo. É até engraçado que o cara passa um duplo, todo mundo aplaude, né? Enfim, é um ambiente diferente. É alguma coisa que a gente tem que buscar. Porque o esporte tem que não só buscar o praticante, ele tem que buscar o aficionado. O aficionado do esporte, quando ele aumenta o público, quer seja em provas, quer seja assistindo quando consegue se passar na televisão, aumentando a mídia de internet, isso tudo aumenta o interesse no meio. Isso traz novos patrocinadores, traz novos interesses de mídia, e isso faz crescer o esporte. Lá na frente, você vai ter novos participantes em decorrência disso. Com esse tempo do CSE de Bauru, como você citou, nesse local, na exposição, as hípicas sentem já algum reflexo disso? Procura de... Olha, sentem, porque o que acontece? Junto com o CSE, a gente faz um negócio bem completo, que vai desde a varinha no chão até o 1,35, que é a nossa prova mais forte. E aí a gente procura também fazer um test drive para crianças. Crianças que estão lá na exposição, que foram lá comprar a maçã do amor, né? Aí viu lá um cavalinho sendo puxado por alguém e uma criança em cima. Vai lá ver, posso montar? Pode montar também. Então, no final, acaba gerando interesse nas escolinhas, né? Agora, é um trabalho de longo tempo, de longo prazo. Sim. Não é um negócio que você faz um ano e no ano seguinte apresentou o resultado. Não. É um trabalho de longo prazo. Você vai criar uma cultura, né? E aqui em Bauru a gente tem um outro fator dificultante, né? Que você tem em Bauru um grande centro de quarto de milha, né? De criação de quarto de milha, de centros de treinamento muito forte. Muito forte. A região, então, por um lado, é muito bom, porque você tem a cultura do cavalo bem aflorada, né, na região. Por outro lado, é sempre uma concorrência de um esporte com o outro, né, para ver para onde vai o aluno. Mas, enfim, no final disso tudo, eu acho que dá uma mistura legal e que levanta o interesse pelo hipismo. E, como eu te disse, quanto mais aficionado, quanto mais gente interessada em assistir hipismo nós tivermos, melhor vai ser para o esporte. O senhor citou essa questão da concorrência com o quarto de milha. Isso é bem legal, porque a gente tem a impressão também de querer concorrer com a outra hípica, né? E se a gente for parar para ver, as modalidades concorrem, claro que da forma sadia, tem que ser respeitosa, né? A gente falou, inclusive, da união das modalidades, das raças,
E com outras coisas, né? O nosso esporte, o nosso hipismo concorre com um passeio no parque no domingo, a prova. Porque é lazer, entretenimento, né? Então, se o cara tem condição de ir para o concurso, assistir um negócio diferente, gratuito, do mesmo preço que ele vai para o parque, que ele vai para outro local, e vive uma experiência positiva, isso acaba gerando um resultado maior agora, desde que ele seja informado que isso existe, né? Essa comunicação. Sem dúvida, isso não tem a menor dúvida. Eu sempre digo que a concorrência ela é sempre salutar e saudável, né? Primeiro que te faz sempre procurar melhorar para você chamar a atenção, né? Para o seu negócio. Segundo, que querendo ou não, está aumentando o teu universo de consumidor, né? Não interessa para mim se o Fortino está cego, coitado. Ele nem chegou. Então, o que interessa para mim, trabalhando dentro do hipismo, é que o hipismo seja cada vez mais praticado. Se a hípica concorrente crescer, ótimo. Ela vai estar divulgando o esporte daqui um pouco, vai chegar para mim também. E possibilita giro, né? Exatamente, possibilita giro. Agora, tudo isso é como você falou, tem que ser feito e tem que ser exercido dentro do maior respeito, né? Dentro de regras, dentro de ética, né? De comportamento e tal, enfim. Eu sempre acredito no que quando você chama a atenção para o que você está fazendo, desde que essa seja uma atenção voltada para o bem, ela é sempre benéfica, ela é sempre positiva, né? Aqui a gente tem essa concorrência aqui do quarto de milha, e eu sempre brinquei aqui na minha região, porque eu estou sempre do lado contrário da maré, né? Eu sempre disse que eu era uma ilha aqui em Bauru, né? Um criador de manga larga cercado por quarteiros de todos os lados, né? E aí agora eu estou no hipismo. No hipismo eu já tenho mais alguns companheiros aqui. Não estou sozinho. No manga larga eu continuo sozinho. Mas é bom, gente. É bom porque é o cavalo. Nós estamos falando de cavalo. E a partir do momento em que você incentiva a cultura do cavalo, você está incentivando de uma maneira geral tudo ligado a ele. Alguma coisa sobra para o hipismo clássico, outra coisa vai para o quarto de milha, o outro tanto vai para o manga larga. Enfim, cada um tem o seu espaço e tem que saber aproveitar. E como o senhor falou, né, a concorrência ela é positiva, né? Ela dinamiza o mercado. No Brasil, só quem vive, o único mercado que vive só é a Petrobras e a Vale, né? O resto ninguém consegue viver sozinho. Exatamente. Então, não tem muito para onde correr, né? Tem que ter concorrência, que é quem traz o... Como você falou, quem cria a cultura, né? Exatamente, é isso que você tem que fazer. Você ajuda fornecedores a quererem estar ali perto, né? Completa a cadeia, né? Sozinho a cadeia, ninguém tem interesse em ir lá para perto daquela aí, porque só tem ela ali, distante. É isso, é exatamente isso. Exatamente isso. José, uma das questões muito colocadas nas lives em geral, desculpa, acho que a gente tem feito, que os meninos têm feito, é a questão dos concursos, de ser mais visto, de profissionalizar o evento hípico. E o senhor tem uma experiência com o esporte, eu estava falando agora há pouco da vertente equina, né, vamos dizer assim, agora vamos falar da vertente esportiva. O hipismo tem esses dois lados, né? O lado da equinocultura e o lado do esporte. E o senhor tem uma experiência muito grande com isso, e outra modalidade. A gente consegue, será, ver, num futuro breve, o hipismo. A gente sabe que o esporte no Brasil em geral não é uma coisa comum. Essa modalidade que o senhor vai citar agora para a gente aqui é a modalidade que tem essa dianteira de ter se tornado profissional, os eventos. Será que a gente consegue ver o nosso concurso cada vez mais profissional, cada vez mais próximo do que foi
o Atina, do que é o XTC, do que foi Serra e Mar, tendo captação de patrocínio, televisão. A gente consegue ver um futuro próximo nosso esporte dessa forma? Beto, para citar rapidamente, eu tive uma experiência muito grande como dirigente de basquete, né? No início da década de 90, eu e mais uns amigos aqui de Bauru, que praticaram, que jogaram basquete comigo na infância, resolvemos reativar o basquete bauruense. Um esporte de tradição na cidade, que andava meio esquecido, e nós resolvemos reativar, mas começando lá de baixo. E na época comecei com 3 categorias de base, que eram as 3 primeiras categorias. E, enfim, isso no início da década de 90, 91, 92, e fomos caminhando aos poucos, levando, e montamos esse time que hoje existe em Bauru, essa equipe que hoje existe em Bauru, que já foi bicampeão ou tricampeão paulista, campeã brasileira, campeã da NBB, campeã sul-americana, campeã das Américas, enfim. É uma baita de uma equipe que está aí hoje e que nós fundamos lá no início dos 90, levamos até 2008, acho que foi o último ano que eu participei na diretoria, e foi fundada basicamente por mim e por um grande amigo, Caio Kobe, que deu toda a força e acompanhou isso tudo junto aí com a gente. Deu uma travada aqui. Não sei se o senhor está me ouvindo, José. O que aconteceu? Na verdade, o que aconteceu com o basquete foi que então, o senhor pegou, desculpa me interromper, o senhor pegou o surgimento da Liga, né? Da NBB, sem dúvida. E esse foi o grande lance do basquete. Quando se formou a Liga, aliás, a primeira Liga que foi formada foi muito confusa, que ela foi formada meio que brigada com a CBB, e aí ficou quase que como uma liga pirata. Enfim, foi um brigueiro danado, não deu muito certo. Depois, com o passar do tempo, foram se ajustando as coisas e acabou-se por essa liga que está aí hoje, que é a NBB, que tem um grande respaldo da NBA. E esse respaldo da NBA... Existe uma ligação direta, seu Zé? Só por curiosidade. Como? Algum vínculo? Existe algum vínculo direto a nível de existe um vínculo. Eu não sei direito, porque eu já não participei dessa nova fase, mas existe um vínculo, eu não sei se ligado a marketing, eu não sei direito o que é. Eu sei que a NBA tem um representante no Brasil, e que eles têm sim uma atuação bem grande aí junto à NBB. Então, há um vínculo direto entre as duas coisas. Isso fez com que a NBB buscasse a profissionalização, né? Então, grande parte das equipes hoje de basquete estão tentando se profissionalizar e estão se profissionalizando na sua gestão, com seus CEOs, com seus gestores, e sempre em busca de patrocínio, porque não existe verba pública nesse nível do basquete. A verba pública do basquete é só para a seleção brasileira e ponto. Né? Para a NBB não existe. É todo financiamento privado. Né? Então, se eu vejo possibilidade do hipismo ser assim, eu vejo.
Eu vejo. Aliás, eu acho que a única possibilidade que a gente tem de crescer com os nossos concursos é exatamente isso, é profissionalizando os concursos, indo buscar um pouco de dinheiro fora do meio para não penalizar só os participantes, né, para ver se de uma maneira ou de outra consegue-se fazer a participação nos concursos menos cara, né? Agora, tudo isso passa por tudo isso que nós vínhamos falando anteriormente, Beto. É tudo um juntar de coisas que te leva a isso. Você vai conseguir. Eu acho que o XTC veio dar uma balançada geral, né? Todo mundo viu ali que é possível fazer. Tá servindo como modelo para muitos estados, Está inclusive, servindo né? como modelo para outras, né? E eu acho que sim, eu acho que nós estamos no caminho. Acho que nós estamos no caminho. A gente vê os grandes concursos, embora com dificuldade, mas mantendo sua qualidade, né? Enfim, eu sou otimista em relação a isso. Sou otimista em relação a isso. Acho que, invariavelmente, em pouco tempo, nós teremos empresas especializadas em realizar concursos, né? Enfim, eu acho que o panorama aí para frente é bom. Acho que o ano de 2020 seria um ano muito importante para isso, ia ser um ano muito importante para isso. Infelizmente, a Covid pegou aí a gente, né, pela proa. Mas, enfim, o meio está estruturado e está pedindo coisa nova. Se não é esse ano, o ano que vem começa a acontecer, com certeza. Porque durante muito tempo foi aquele patrocínio de amigo, né, seu Zé? E aí o diretor muda, o patrocínio vai embora porque não é mais amigo do atual diretor, e aquele cara, por alguma razão, não está mais naquela empresa, à frente da empresa, como dirigente, então não vai, ano que vem não tem um patrocínio. Quando você tem um patrocínio profissional ali, você apresenta um projeto e o cara sabe que aquilo tem um retorno para ele. Ele acaba que, independente de quem estiver à frente, a empresa vai permanecer no concurso, né? Sem dúvida, Beto, mas aí é a tua história. Aí a gente volta naquela questão anterior. Você tem que aumentar o público. Você tem que Sim, claro. aumentar o O número. consumidor, né? Quem O consome o público, esporte, né? o público consumidor do esporte, não Do praticante esporte, do não da esporte, o prática, né? consumidor do esporte. Né? E o exemplo clássico que todo mundo sempre dá é a Fórmula 1, né? Exatamente, exatamente. A Fórmula 1 é o exemplo clássico disso. Né? Então, se você não aumentar esse público, dificilmente você vai ter o interesse dos grandes patrocinadores. Né? Você tem interesse dos grandes patrocinadores de hoje, que é a Rolex, enfim, que é o pessoal que trabalha com o público elitizado. Né? Agora, se a gente conseguir somar a esse público elitizado uma massa maior de consumidores do esporte, nós vamos atrair a atenção de outros patrocinadores tão fortes quanto. O Marcelo citou aqui, eu não queria até que ele falasse depois. O formato inicial do Paulistão foi excelente. Precisa voltar. Eu não sei qual seria esse formato que ele quer que volte, o que alterou. Se o senhor tiver alguma ideia aí. Não sei, provavelmente foi o seguinte: o primeiro Paulistão, quem organizou e executou foi a Federação Paulista, no primeiro ano. E nós acreditamos que com aquele primeiro ano executado daquela maneira, a gente poderia, no segundo ano, organizar, mas deixar a execução a cargo do clube sediante, que então foi a Santo Amaro. E assim foi feito.
É lógico que houve algumas dificuldades, porque foi o primeiro ano nesse formato, mas, enfim, está aberto aí para esse ano de como ser feito. Se volta o primeiro e o segundo ano, como foi o primeiro e o segundo ano, a execução da federação, ou O se Thiago continua Tati. como o terceiro ano com a execução da Santo Amaro. Né? É uma questão de você azeitar as peças. Né? Eu tenho plena convicção de que a Santo Amaro ou uma outra entidade de mesmo porte tem plenas condições de fazer o Paulistão como nós fizemos no primeiro e no segundo ano. O Marcelo está confirmando que é isso que ele falou. Obrigado, Marcelo. Então, Então, Zé, talvez tenha sido isso. E, ele confirmou aqui que era essa mesma questão dele. então é isso. O que eu acho só é que é o seguinte, eu acho que no terceiro ano, quando nós passamos para Santo Amaro, nós da federação demos uma bobeada que nós nos distanciamos um pouco do convite à participação ao Paulistão. Deixamos isso muito por conta da Santo Amaro e da fama que o Paulistão tinha perdido. E isso, na verdade, nós detectamos que não funciona assim. Então, por uma próxima organização aí, se a execução for da entidade sediante, eu acho que a federação tem que continuar atuando no sentido de trazer os participantes, de chamar os participantes para o Paulistão, para o campeonato. Eu acho que essa talvez tenha sido o maior erro aí. Zé, na conversa com o Gabriel, a gente falou muito disso. O Paulistão foi um grande acerto, né? Desde o nome, que é um nome forte aqui no estado de São Paulo, por conta da. Eu até brinquei com ele, da outra modalidade, como eu não gosto, eu não falo qual é. Eu acho que ela rouba muita gente do Império, então eu não vou nem explicar qual é. Mas tem que assumir que eles têm essa força aí. Tem. E ele já havia sido cantado esse formato em verso e prosa por muita gente. Só que nunca ninguém realizou. Né? Então é legal quando a gente vê um sonho da comunidade hípica, daqui convive com aquilo, uma ideia que todo mundo tinha, todo mundo que, se eu tivesse lá eu faria isso, mas nunca ninguém tinha realizado. E a atual diretoria, a diretoria de vocês, foi e fez. Quem sabe, você falou por questão até de estrutura, não é qualquer hípica que pode receber. Né? Até não sei se há algum dado em relação a isso, se a grande maioria dos praticantes são daqui do estado de São Paulo, ou se acaba ficando igual com o interior. Há a possibilidade do Paulistão rodar pelo estado, claro que respeitando a estrutura de cada hípica, que tem a possibilidade de fazer, a gente sabe que não são muitas. Eu vejo possibilidade, sim. Não acho difícil. São Paulo, nisso é o que a gente fala. São Paulo é privilegiado, porque tem vários locais ou várias entidades que poderiam sediar o Paulistão. Eu não vejo como impossível o Paulistão rodar, não. Vejo até com bons olhos. Acho que no primeiro momento, você tem que convencer os seus patrocinadores. Sim. De que você vai levar para o interior e você vai ter o mesmo fluxo de pessoas que você teria na capital. Talvez não seja a parte técnica o fator limitante aí. Né? Talvez seja mais a parte financeira da coisa, mas assim que você conseguir o convencimento dos seus patrocinadores que você está levando para o interior e que você vai ter o mesmo fluxo de pessoas, às vezes até um fluxo maior. Né? Você pode até... Pegando o que o senhor falou, até esses locais públicos, né? Exatamente. Se tiver um grupo ali forte para organizar. E para o próprio patrocinador local, o barulho é muito maior, né? Não tem dúvida. O barulho de um evento de 3 semanas numa cidade menor do que São Paulo, a cidade fica sabendo, a imprensa local faz questão de noticiar. Sem dúvida.
Eu não vejo impossibilidade, não. Eu acho que dá para fazer, sim. O seu Antônio completou aqui que a ATP, né, Associação de Tênis, é uma liga independente, né? E é que tem a maior premiação no esporte. Eu estava falando há pouco da profissionalização do esporte. E tem mais alguns comentários aqui que eu passei batido. O Fábio Azevedo, eu vou dar uma lida aqui que eu não consegui leitura aqui. Ele fala, tem que realizar a prova de cavalo BH em Aras, em finais de semana. Bate e volta para beneficiar Santa Mara e Paulista, diminuir o custo. Aí já é uma questão do BH, né? Acredito. É, mas, Fala. mas é aquilo que a gente vem falando, né? A intervenção do Fabinho aí é exatamente no sentido de você baratear. O senhor citou o exemplo dos parques de exposição, né? Um dos Exatamente, casos, dos exatamente, instrumentos. Né? exatamente. Então, não necessariamente no Aras, mas se uma cidade tem um parque de exposições que funciona uma vez por ano, né? O resto do ano fica E todo o parado. parque faz questão que tenha alguma coisa lá, né? Tá pedindo, Exato, pelo amor de né? Deus, para alguém fazer alguma coisa. Exatamente. Então, por que não fazer? Então, mas aí é o que você falou. Aí eu acho que tem que entrar um pouco também da atuação da BH. Eu acho que a BH teria que tomar um pouco à frente nesse processo, né? Uma vez que, não somente culturalmente, mas a nível de direção, os parques estão na mão das associações de criadores, né? Na sua grande maioria, né? Se não são associação de criadores, ela tá vinculada à prefeitura, porém, perdão, é da prefeitura, porém vinculada a sindicato rural, associação Cedido, ou a rural. gestão, ou foi doado, nesse sentido, Enfim, né? é sempre do ramo ali do rural, né? Rural. Não do Que é, esportivo, que é o nosso caso, que a gente falou agora há pouco dessa diferença. No exato, Olimpismo nós temos as duas veias, né? As duas correntes. exatamente, exatamente. O Né? Thiago falou uma coisa legal aqui, sobre que o Paulistão resgatou de fato o glamour, né? Não só do público, como também acredito do glamour de ser campeão paulista. E o cara é campeão paulista visto por toda a comunidade paulista, né? Tá ali todo mundo assistindo ele. E no nosso esporte, principalmente, que qualquer um pode disputar o campeonato. Né? O senhor do basquete sabe disso. O cara é para disputar o paulista e disputa antes uma regional, em alguns casos um municipal. No nosso esporte, o cara pode ir para o brasileiro por vontade própria, ou para o paulista. Claro que não na equipe, mas pode ir no individual. Nesse caso, o paulistão meio que falou, opa, não é só se inscrever, vale a pena estar aqui, né? Deu esse gás, a própria confecção do material de premiação, né? Deu um negócio completamente diferente, né? Não, além É do um que, caso, é um caso para ficar marcado, acredito eu. No esporte como um todo, não só no esporte hípico. na verdade, era um desperdício de evento, né? Sim. O Campeonato Paulista tinha uma porção de campeonatos bons, Pequenos, né? pequenos, Um né? custo lá em cima, que Polvilhado, o custo vai existir de qualquer forma, né? exato, polvilhado durante o ano, em locais diferentes, né? Deixava os instrutores malucos, né? Que E tinha que mais de três, acaba quatro virando, categorias. acabavam virando bons pequenos eventos, né? A hora que você pegou todos esses bons campeonatos e reuniu num lugar só, você passou a ter um evento de alto nível e grande, né? Quer dizer, são 15 dias ali, 15, 20 dias, em que o hipismo de São Paulo está concentrado num lugar, quer dizer, está acontecendo tudo ali. Né? E isso, como aproveitamento de espaço e de tempo para outras ações, inclusive, é fantástico. Para você jogar curso de juízes, curso de Sim. desenhador, curso de oficiais, O senhor tem enfim, o público está lá, né? exato, palestra para veterinários. O público está ali. Ele já está lá, ele não está E indo ao pelo mesmo curso. e aí vem a parte mercadológica da coisa. É muito mais fácil você arrumar um patrocinador para um evento desse do que um monte de patrocinador para um monte de pequenos eventos, bons, porém pequenos. Eu conversei com dois
dois expositores do Paulistão, daquela loja que expõe lá no Paulistão, né? Sim. Dão um suporte lá, que inclusive geram a renda para o campeonato, por conta dos estandes e tudo. E eu acho que isso é um problema de administrador. Eu sou um perguntador, até usar essa palavra. E dois deles me falaram a mesma coisa. Não, velho, teve semana que não foi tão legal, mas no todo eu saí no lucro. Eu não viria para uma semana, porque talvez eu fosse correr um risco. Mas como eu venho para dar 3 tiros, eu sei que um tiro vai compensar os outros 2. Exato. Né? E duas pessoas me falaram de forma diferente a mesma coisa. E é bem legal te ver justamente isso, né? Então, na verdade, nós não conseguimos concluir tudo o que a gente queria no Paulistão, porque a ideia inicial era trazer o adestramento para dentro do Paulistão e alguma coisa do CCE para dentro do Paulistão também. O Enduro é mais difícil. Nem que encerrasse a prova de salto do CCE, né? Exato. A prova de brincadeira. Exato, porque daí sim, aí você tem... Ou o adestramento também, desculpa, do CCE. Também. Então, essa era a ideia inicial. Era agregar tudo num evento só. Né? Nós não tivemos tempo para isso. Esse ano parece que já ia ter alguma coisa de adestramento. Ou uma prova do CCE, enfim, ia ter alguma coisa já nesse sentido. Né? Mas esse eu acho que é o futuro. O futuro é você conseguir aglutinar tudo num evento só. O Marcelo, seguindo aqui o comentário que o Thiago fez sobre o glamour, ele fala aqui que o concurso também valoriza muito bem os oficiais, né? Possibilitou essa valorização aos oficiais de concurso, juízes, examinadores, comissários, né? Exato, porque tem uma política diferente de trabalhar com os oficiais e com tudo. Foi criado uma filosofia, uma política própria para isso, até porque são muitas provas, é muito tempo, enfim. E foi um negócio que foi bem aceito por todo mundo, isso foi muito bom. O Fábio comentou que a gente falou em cima, né, que tem a questão dos parques de posições, né, não só as hípicas do interior. E aí o Euclides embaixo falou de buscar os profissionais do interior para gerir o evento. E acabam sendo pessoas que conhecem a cidade, que têm uma possibilidade de captação de recursos. É exatamente aquilo que a gente vinha conversando, né, que a gente vinha falando. Né? O Thiago fala, inclusive, isso, né, não era um formato inteligente, né? Põe aqui entre aspas para deixar bem claro o que queria dizer. Aí cita os outros concursos Arezzo, Vila Moura, Geres, e também segue a mesma linha. Exato. O Fábio, que de novo, o Fábio Azevedo fala de Avaré, que é um exemplo, com quarto de milha, né? Tem um pessoal comentando aqui. O Thiago acabou de falar, a ideia está lançada, agora basta aprimorar. Que bom, fico feliz que surgiu aqui a ideia. Né? Fico feliz. Seu Zé, como é que está o Centro Hípico com essa quarentena? Vamos falar agora um pouquinho mais da hípica. Como é que estão os cavalos? Os seus animais estão... O senhor tem com o animal na Paulista ainda? Levou para lá? Todos agora? Como é que está essa questão? Falando mais do Centro Hípico e dos seus animais. Então, nós tivemos aqui até a semana passada com alguns animais da Paulista aqui, que o pessoal achou melhor durante o pico aí da pandemia sair de São Paulo e ficaram aqui com a gente, conosco, 3 meses. Agora retornaram. Alguns cavalos permaneceram aqui e estamos aí. Tá? Agora voltar ao nossa batidão diária aqui. A gente a ideia nossa é especializar o centro hípico aqui como um centro de treinamento de cavalos novos. A escola continua funcionando, seu Zé? Oi? A escola continua funcionando agora na quarentena? Não, a escola não. A escola, na verdade, nós paramos com a fundamental. O único aluno de fundamental que tem aqui é meu neto, né, que continua e estamos trabalhando mais com proprietários, com o pessoal mais
avançado um pouco. Tem outras 2 escolas aqui em Bauru que estão trabalhando bem a fundamental. A Sociedade Hípica de Bauru reativou muito bem a escola e está indo muito bem. E mais um centro hípico aqui, Aras Prata. E nós estamos nos especializando mais nos cavaleiros mais graduados, quando sai da fundamental, mais graduados, e principalmente em treinamento de cavalos novos. É o que a gente quer se especializar e oferecer esse serviço para o meio. O seu Antônio aqui, ainda no assunto anterior, ele fala que o modelo do Paulistão devia ser repetido nos outros estados, né? Paranuzão, Cariocão. E aí a gente pode fazer aqui como comentário o próprio Cavalos Novos, né? O próprio brasileiro aconteceu isso, né? O Festival do BH é um exemplo disso, né? Sem dúvida. Do glamour que trouxe para o Cavalo Novo, para o cara que é treinador, o cara que... Hoje nós temos grandes cavaleiros disputando Cavalos Novos, cavaleiros conhecidos, que pulam prova top, prova senior top, mas também temos aqueles que não chegam lá, né? Por várias questões. Mas que podem dar numa prova de glamour, uma prova que está todo mundo assistindo, que é o Festival do BH, que a cada ano tem se tornado melhor ainda, né? Vem numa ascendência muito grande e, na verdade, é o espelho da criação nacional, né? A criação nacional tem melhorado muito. O que o BH tem feito o que tem crescido, acho que na última década, né? Dizendo assim, talvez por alto, as últimas gestões, 10 anos ou mais para cá, o Gui Foroni falou um negócio legal quando a gente fez a live. No começo era só paixão. Cada um queria o seu cavalo por paixão. Depois a paixão se tornou mais inteligente. Ele se preocupou. Mantém a paixão de forma racional. Com a genética boa, com a genética que está no mercado, com a genética que funciona, né? E tinha aquele cara, eu adoro cavalo grande. Então o cara só criava cavalo grande porque era a paixão dele e pronto. E a gente viu por aí surgirem vários elefantes. Um dos exemplos, né, para ilustrar somente. O Euclides aqui agradece o senhor por representar tão bem o interior. Quem? E representar o Euclides. Tá. Obrigado. Por representar o interior na capital, né, o trabalho que tem feito. O Rocco fala que já foi feito o Cariocão há muito tempo. Legal, então quem sabe volte, né? O seu Antônio até falou tanto tempo que esqueci. Mas que bom, eu acho que os bons concursos eles servem de modelo, né, seu Zé? Desculpa. O senhor falou um pouco da gestão, que a pessoa consegue mensurar quando ela deixa aquela função. E eu acho que com eventos é isso, né? O XTC, a gente citou agora há pouco, tem esse dado CRIA, o Paulistão, como foi citado agora, em breve, com certeza vai estar rodando pelo estado, vai estar tá servindo como exemplo, vai estar servindo como exemplo para os outros estados. Eu acho que esse que é a grande forma de sentir se o concurso de fato está deixando algum legado. Além das outras formas que a gente já sabe. Sem dúvida. Eu acho que é exatamente isso. Quer dizer, eu acho que as pessoas que passam pela federação, né, têm que pensar exatamente nesse ponto, né? O que vai deixar de bom para ser seguido, para ser continuado. Eu acho que nisso a gestão do Gabriel foi privilegiada. Acho que está deixando muita coisa boa, não só em concursos, mas, volto a dizer, principalmente na parte administrativa da federação, é uma outra filosofia, é uma outra maneira de se trabalhar. O relacionamento da federação com seus filiados e, de uma maneira geral, os concursos. A partir da hora que você melhora um concurso, os outros concursos vão querer melhorar também para não perder seu espaço. Eu acho que esse foi o grande mote do XTC, esse foi o grande mote do Paulistão. A gente já vai para 2 horas, o Instagram vai cortar a gente volta para eu poder deixar o senhor livre aí para já está tarde, só para a gente se despedir do pessoal direito. Tá bem, tá ótimo. Já está dando aqui 9 segundos, fui para ele cortar aqui. Não, imagina, não é por isso. Para ele não cortar o raciocínio no meio aqui.